E aí galera, beleza? Então, a gente decidiu dar esse novo passo aqui, fazendo esse tipo de conteúdo, até pelo fato das nossas últimas atualizações aí da empresa e tudo mais, na mudança, na aquisição do restaurante do parque. Eu comecei a fazer um conteúdo um pouco mais orgânico e eu tive um feedback muito legal, né? De pessoas que me seguiam, de pessoas que começaram a me seguir. E eu sempre tive na minha cabeça a ideia, né, de ter um canal que conseguisse mostrar um pouco da minha rotina, um pouco da rotina dos eventos, né, e tudo mais, porque é um mundo fascinante, assim. Desde quando eu comecei a trabalhar com eventos, a gente teve uma magia, assim, que eu falo, né, que só quem trabalha em eventos conhece. A gente dorme pouco, a gente fica estressadíssimo, mas a gratificação de você ver o seu trabalho sendo elogiado, sendo bem avaliado, né? Você vê a satisfação dos clientes, o sorriso na cara deles, tudo isso transforma, sabe? Então, com isso, pensei, né, em criar esse programa. E também essa história é muito engraçada, que começou numa brincadeira. Então, quando comecei a trabalhar com a minha mãe, né, os funcionários que eram fixos, que ficavam sempre em algum lugar específico, por exemplo, na cozinha, ou que ficavam nos eventos, eles sempre me zoavam, né, brincavam comigo, falando assim: ah, o seu trabalho é fácil, Felipe, porque você é o filho da dona. E aí eu pegava e falava assim pra eles: vocês não sabem tudo que eu passo, porque o dia que vocês souberem, vocês iam dar mais valor pro meu trabalho. E aí eu falava pra eles assim: ó, eu vou começar a gravar tudo que eu faço, e aí vocês vão ter uma ideia de mais ou menos como que é o meu dia a dia, como que é o meu trabalho, e aí vocês vão começar a dar mais valor. E aí surgiu, né? Então, ainda a gente tá decidindo, né, como é que vai ser. As coisas estão se encaminhando de uma forma natural, então não tem nada pensado. Começar. Então eu tinha que começar esse projeto, o quadro, né, chamasse O Filho da Dona. O meu dia a dia e ir fazendo todas as loucuras que a gente faz aí por conta dos eventos. Acordar cedo, dormir tarde, sair de um cliente para o outro, tá em São Paulo, daqui a pouco você tá no interior, daqui a pouco você tá em outro lugar, daqui a pouco você voltou para São Paulo e seu dia só tá começando. Então, esse vai ser o nosso primeiro projeto, né? Então, eu peço muito ajuda aí de todo mundo que conhece, que gosta da Diniz, ou que trabalha na Diniz, ou até mesmo assim, meus amigos, minha família, né? Para que todo mundo ajude e incentive também, né? Então, é legal fazer um comentário, falar de alguma coisa que vocês têm dúvida, falar de alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui no canal. Então, a gente vai começar hoje de uma forma bem orgânica, mas que depois a gente vai começar a estruturar, pensar em quadros para colocar no canal. Então, pessoas para a gente poder entrevistar, clientes para a gente poder entrevistar. Então, tudo isso vai acontecer e eu gostaria muito que eu tivesse o apoio das pessoas que estão comigo. Então, não só dos clientes, não só dos meus amigos, assim, sabe? Mas de todo mundo que pudesse pelo menos curtir, compartilhar, fazer um comentário, para que tenha um engajamento, para que as pessoas consigam e que esse vídeo chegue para maior número de pessoas. E é um desafio, né? É um desafio mostrar o seu dia a dia, abrir sua vida, assim, né? Escancarar literalmente todo o meu dia para vocês. Então, é uma coisa que a gente vai tentar, né? É um projeto. Então eu espero muito que dê certo esse projeto e que hoje está sendo o início de uma nova era. Igual eu falo, 2026 veio com tudo. Tudo que podia mudar na minha vida mudou.
Então, a gente mudou de estabelecimento, a gente está mudando até de cidade, que a gente está criando um restaurante dentro do parque aquático. Então, tudo isso é um desafio, né? E por que não trazer isso para as pessoas que têm curiosidade mesmo, ou que pensam em ter o seu próprio negócio, né? Não é uma coisa fácil, mas assim, é tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai ter êxito em nada na nossa vida. Então hoje eu tô aqui abrindo a minha vida para que eu transforme a vida de outras pessoas, né? Então é um pensamento grande para uma ação pequena. Então, de qualquer jeito, o meu dia a dia ele iria acontecer naturalmente. Só que eu podendo trazer ele para vocês, vai ficar muito legal. E eu quero que seja de uma forma muito natural. Então, até por isso a escolha, né, da pessoa que vai me acompanhar, né, o fato dele ser o meu melhor amigo. Então, isso deixa ainda mais legal ainda, porque fazia muito tempo que a gente não tinha uma troca, né? Então ele é? A gente levou por algum tempo vidas opostas por conta de trabalho, por conta da correria. Eu tive filho, depois ele teve filho, e aí foi aquela loucura, né? Mas hoje a amizade nunca acabou, a amizade sempre se fortaleceu com o passar dos anos, né? A amizade é tudo! Mas hoje a gente tá aqui, e ele, quando eu falei do projeto para ele nem titubeou, ele falou, bora, só me falar o dia, a hora, eu tô lá. E é muito legal você ver pessoas que confiam, né? Confiam no projeto. Então, muito obrigado, Caio, aí por estar participando desse projeto comigo. Eu quero saber agora mais de vocês, gente. O que vocês gostariam de saber dentro do mundo de eventos? Porque, assim, tem muita coisa. E o projeto agora, o projeto principal é a inauguração do novo restaurante, né? Então, a gente está aí há pouquíssimos dias do carnaval. Então, o carnaval aí no sábado. E a gente ainda está em obra. E a gente vai montar um restaurante. A gente está montando um restaurante em 2 semanas. Do absoluto zero, porque não tinha nada lá. Fiz vídeos ali de uma forma mais natural nos stories mesmo, mas depois eu vou fazer uma caixinha de destaques ali para vocês acompanharem toda a evolução do projeto. A gente pegou do absoluto zero, estamos fazendo uma transformação lá dentro do parque, levando um produto de qualidade, excelentes profissionais que trabalham comigo hoje aqui nos eventos de São Paulo. Então, é uma equipe formada por barmans bem conceituados no mercado, atendentes assim que já trabalham comigo, que tem aquele carinho por atender as pessoas. Então, assim, toda vez que você chegar lá, você vai ser bem tratado, vai ter um sorriso te esperando, porque eu acho que isso faz total diferença. Eu trabalhei 12 anos em shopping e uma coisa que eu falo, eu odeio ser mal atendido. Então, todo lugar que eu vou e todo lugar que eu trabalho, eu prezo muito pela qualidade do nosso atendimento. Então, não basta só você tá lá e servir. É servir com excelência, é levar uma experiência para o cliente. Então, isso serve tanto para os eventos quanto para o parque. E essa questão do atendimento, é muito importante ser bem atendido. E quanto que um sorriso pode mudar o dia da pessoa. Então você está lá no parque, você já está com fome, você quer ter uma experiência legal, e você chegar e ter uma pessoa te atendendo e conseguir compreender a necessidade do cliente. Então às vezes ele não sabe muito bem ali sobre o cardápio. Então você está preparado para você poder atender, né, esse cliente. Então, tudo isso é uma forma de um diferencial que eu acredito que na Diniz, né, a gente consegue trabalhar muito bem, né, esse tipo de atendimento humanizado, né, que a gente chama. E aí, por isso,
que a gente está levando os nossos funcionários, né, os nossos colaboradores que trabalham com a gente aqui para esse projeto. Então, nesse primeiro momento, a gente vai com a nossa equipe de extras, depois a gente vai fazer uma formação das pessoas que vão trabalhar com a gente de lá, porque a gente quer pegar pessoas que são da região, porque não só ter uma empresa lá, mas fazer com que a região trabalhe ali, né? Então, pegar os funcionários da região é um ponto muito importante para a gente. Mas eu não quero pegar uma pessoa destreinada, né? A princípio. Eu quero pegar uma pessoa e dar qualificação para ela, para que ela chegue no padrão que a gente quer. Então, é muito bacana. O parque não tinha, né, um restaurante ainda lá dentro, né? Assim, no padrão que a gente vai montar. Então, fica o convite aí para todo mundo. É o Aqua Show Castelo Branco. Depois vou pegar todas as informações, vou fazer um post só falando sobre as informações do parque. Fica em Mairink. E é bem bacana lá, assim. É um parque recente, é um parque novo, mas é um parque muito acolhedor, assim, sabe? Toda vez que eu vou lá, eu me sinto em casa, assim, sabe? Como se eu estivesse num lugar que pertencesse à minha família, ou um lugar que você se sente confortável. Diferente quando você vai em outros parques aquáticos que são maiores, né? Você acaba se sentindo, às vezes, um pouco meio deslocado, tudo. E ali você tem um conforto, né? E agora, além do conforto que você tem da estrutura, a gente vai ter também o comfort food, né? Que é a comidinha da Diniz, que é uma delícia. Né? Então, a gente vai ter algumas porções. Aí, ó. Garrafamento. São Paulo é isso, gente. São Paulo não para. Então, a gente vai ter algumas porçõezinhas. A gente vai ter refeições lá também, que é bem legal. Às vezes você tá naquela fome, quer se alimentar bem, e aí você vai nos lugares, em alguns parques, né? Só tem lanche, só tem besteira, é salgadinho, é fritura. Então, assim, a gente vai ter algumas outras opções também para poder fazer esse tipo de atendimento, né? E também a gente vai ter drinks. Então, não tinha ainda, o parque ainda não trabalhava com isso. E agora a gente vai começar a ter uma cartela de drinks lá. Então, esse vai ser um grande diferencial, um grande marco ali pro parque. E a gente vai abrir agora, já pro carnaval. Então, assim, a gente tá literalmente, hoje é segunda-feira, e o restaurante vai estar pronto na sexta para começar o atendimento no sábado. Então, sábado de carnaval, se prepara, porque Mairink vai tremer. A gente vai fazer ali o nosso carnaval, o Carnaval da Diniz, vai ser muito bacana. Conto com a presença de todos lá para curtir esse carnaval com a gente, vai estar bem animado. A gente está pensando em trazer algumas atrações, né, para o parque. Então a gente ainda está nesse projeto, vamos ver se a gente vai conseguir realmente trazer essas atrações. Acho que mais por conta do tempo, né? A gente teve um curto período ali para poder fazer esse empreendimento dar certo, né? Esse empreendimento começar a rodar. E a gente não tem medo de trabalho. Então a gente recebeu a proposta, fechou o contrato, no outro dia a gente já estava lá, mão na massa. Então, quem viu meus stories sabe, né? O quanto que eu coloco a mão na massa mesmo e faço o negócio acontecer. Então, assim, eu tô de linha de frente, então eu tenho que estar lá, eu tenho que participar, eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam e não tem tempo para que as coisas deem errado. Então, precisa se concentrar, pensar no projeto, e como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, para mim acaba se tornando uma coisa fácil. Então, às vezes eu posso não ter nem tanta experiência, né? Como eu brinco com vocês, eu não entendo nada de obra. Sabe o que tu tá fazendo aí? O banheiro, é o banheiro que nós tá fazendo aqui. E é? Cadê a porta do banheiro, meu irmão? Não entendo nada de obra. Se me perguntar de elétrica, não conheço nada. Hidráulica, conheço nada. Mas uma coisa que eu tenho é força de vontade. Então, assim,
Pode não ter a melhor qualidade, até pelo fato de eu não ser profissional nisso, mas tem muito empenho. Então eu acho que às vezes ter o empenho já é um grande diferencial, né? Então hoje, estar lá e participar disso para mim é algo engrandecedor, porque toda vez que você está fazendo algo novo, você vai aprendendo. Então tô sempre aprendendo uma coisa nova, é ter humildade para poder escutar o que o outro tem para falar também, porque às vezes a gente fica muito preso, né, naquilo que a gente sabe. Não, eu só sei isso, tenho que fazer do meu jeito e não sei o quê. E às vezes não, às vezes escutar o outro, nenhuma informação é idiota, é besta. Então, ter uma troca mesmo, onde você consiga aprender, abrir espaço para você aprender, abrir a sua mente para você poder aprender. E às vezes você, com um olhar novo para aquilo, você acaba às vezes trazendo outras soluções que às vezes a pessoa também não tinha pensado. Então não é só pelo fato de ter experiência, mas sim ter uma troca, né? Então, tanto aqui na obra que a gente fez na Vila Guilherme, quanto a obra lá do parque, foram coisas assim que eu falei assim, eu vou vestir a camisa, eu vou ficar na linha de frente, eu não vou sair daqui enquanto isso daqui não estiver pronto. E fiquei. E as coisas estão acontecendo, né? Então, por isso que mais um dos motivos de eu querer trazer essa rotina para vocês. Então, amanhã a gente vai estar indo até o parque e começando a gravar esse conteúdo lá também no parque. Então amanhã a gente já vai começar a finalizar, a organizar a cozinha, limpar toda a parte de salão, né? Levar alguns outros materiais para lá. Então, assim, dá muito trabalho. Meu amigo Caio aí, ó, que o diga que ele tá lascado, que ele vai ter que editar e colocar esses vídeos tudo aí para rodar. Mas ele, como um excelente profissional, eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado. E eu espero muito que todo mundo possa curtir, comentar, compartilhar esse trabalho. E amanhã eu quero ver todo mundo lá me acompanhando, lá no parque, para que a gente faça isso dar muito certo. E eu vou trazer um pouquinho de curiosidades para vocês também. Então, curte, segue e compartilha. Fui!